E aí, pessoal, agora é Campeonato Brasileiro e o cenário não é nada bom. Vamos falar dos riscos, vamos falar dos jogos, do fator local, das lesões, o que podemos projetar num futuro breve no Brasileirão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de MediaNet, internet de verdade, 100% fibra ótica. Conheça a MediaNet ali em Canoas, também defendendo a sua comunidade e atendendo todo o Rio Grande do Sul, atende Porto Alegre, região metropolitana, atende o interior do estado. MediaNet, eu sou MediaNet e você vai ser também. Agora também com internet móvel. Na descrição do vídeo você conhece tudo sobre a MediaNet. Você não vai se arrepender. Tem internet em casa, 100% fibra ótica, e tem também internet móvel com muita qualidade e atendimento personalizado. Eu sou MediaNet. Gente, Campeonato Brasileiro muda o cenário. A gripe tá pegando. Muda completamente o cenário. Se de alguma maneira a Libertadores nos colocou, nos trouxe muito otimismo, nós não podemos falar o mesmo do Brasileirão. O Grêmio tem, no Campeonato Brasileiro, 5 jogos. As 2 vitórias foram na Arena do Grêmio. Os 3 jogos que o Grêmio saiu, o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu para o Vasco, o Grêmio perdeu para o Bahia, e o Grêmio também perdeu o jogo que mandou, né, que foi o jogo contra o Bragantino, mas que estava com o olhar no Chile e tal, mas também perdeu. E agora o Grêmio tem o Flamengo no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. O Grêmio tem, no domingo, lá em Cariacica, um jogo que manda contra o Botafogo, que seria na Arena. Depois o Grêmio tem o Fortaleza fora de casa. E por fim o Grêmio tem um Grenal, que ainda não se sabe se é domingo ou segunda, deve sair hoje ou amanhã o jogo para sábado 22 em Curitiba, ou seja, fora também, mesmo que tenha todo o ambiente favorável de Curitiba. São 4 jogos duríssimos do Grêmio. O Botafogo é terceiro, o Flamengo é primeiro, o Inter também faz boa campanha, é 8º, mas tem jogos a menos. O Fortaleza faz uma campanha razoável, tem 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, não perdeu na competição. Esse é o cenário. E a gente já viu que perdeu o Diego Costa por 1 ou 2 meses. O Gabardo ontem falou em 2 meses. E o Grêmio só vai contratar a partir de 10 de julho, porque a janela está fechada. E perdeu o Soteldo por quase 10 jogos, em razão da seleção. Ou seja, assim como o Vijaçante, o cenário preocupa demais. Demais. Estruturas como a do Grêmio, e a gente sabe que esse campeonato vai ser um campeonato atípico, porque se a gente considerar que o Grêmio volte, o primeiro cenário era que não voltasse à Arena. Aí seria terrível, quase arrasa quarteirão. Mas o Grêmio deve voltar em agosto, a gente imagina. E isso mesmo assim, se a gente considerar, nós estamos falando de 15 jogos, sendo que 10 deles, ou 8 deles aqui em Porto Alegre, que são jogos que o Grêmio vai ter que administrar diferente. Então, o Inter, por exemplo, joga dia 3 de julho em Porto Alegre. É completamente diferente. O impacto da enchente para o Grêmio acabou sendo muito maior, em razão do Maitá, do que para o Inter, em razão do Menino Deus. E aí a gente volta àquela história, poder público, descaso com o Maitá, tudo que a gente está acostumado aqui a falar. E nós vamos continuar falando, tá? Eu não vou nunca desligar da ideia de que o Maitá, e eu não estou falando de futebol, foi destratado pelo poder público. Estupidamente destratado pelo poder público. Nunca vou desligar. Destratado. Mas aí é outra história, porque eu estou mais preocupado com as pessoas nesse caso do que com os estádios. Só que, fechando essas aspas, ou esses parênteses, nós vamos colocar aqui.
o Grêmio está sob risco. Este é o meu medo. Este é o meu medo. Quando tu lê o cenário dos jogos fora, da logística, tu vê que o Grêmio está sob alto risco. Nós podemos entrar, inclusive, no próximo jogo na zona de rebaixamento. O Grêmio tem o Atlético Goianiense e o Corinthians jogam, um ganhando passa o Grêmio. Se o Grêmio perder pro Flamengo, o que é um resultado do jogo, perder no Maracanã. Se nós tivermos aqui empates de Vasco, Fluminense e Criciúma contra os seus adversários, nós dormimos na zona de rebaixamento quinta-feira. Esse é o cenário. Os jogos, lembrando, começam hoje, né? Hoje começam as rodadas e hoje a gente pode estar fora desse risco também, né? Porque se o Botafogo, por exemplo, ganha do Fluminense, hoje nós estamos fora desse risco. Mas tá tudo aqui montado. Lembrando, olha só a logística, como é complicado. O Botafogo joga hoje e joga domingo contra nós. 2 dias de diferença. Nós jogamos quinta. E depois domingo a gente se encontra. Então, tem todo um cenário muito complicado, gente. Muito complicado. E nós temos que ter aqui, aí a gente fala com o torcedor, muita paciência com o Grêmio. Porque nós vamos perder jogos, nós vamos sair machucados de jogos e nós precisamos ter muita consciência para não transformar em hipercrise um problema que é muito maior do que a gente imagina. Essa é a lógica desse momento. Esses 4 jogos que culminam com o Grenal, sem jogadores importantes, se nós conseguirmos achar aí 2 vitórias, vai ser muito bom, 50%. Se a gente conseguir 7 pontos, excepcional. Se a gente fizer 4 pontos, nós não podemos chorar. O complicado vai ser perder todos. Aí eu concordo. Mas, para perder todos, tem que perder pro Inter também. E depois de tudo que aconteceu, nós não podemos perder pro Inter. Nós não podemos perder pro Inter. Mas os outros jogos são muito complicados. Muito complicados. Depois a gente vai ter que administrar isso de forma diferente. É óbvio que vai entrar na prioridade do Grêmio Libertadores, Copa do Brasil, mas aqui tem um cenário terrível. E nós temos que saber entender esse cenário aqui, trabalhar com esse cenário aqui. E principalmente nós gremistas, apoiarmos o Grêmio nessa hora. É fundamental que a gente apoie o Grêmio nesta hora. O Grêmio vai precisar, como nunca, dos gremistas. Como nunca dos gremistas. Esse é o cenário. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.